Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao Tá Numa Cast, o podcast que vai além do direito e também, principalmente, além do óbvio, das coisas óbvias. Então eu trouxe um casal de amigos, um belo casal, extremamente unidos, que é o Lucas Pereira, né? E a Ana Caroline Alves Pereira. Por que que eu fiz questão de trazê-los aqui? Primeiro porque além de ser um belo casal, como eu já disse, né, são muito unidos, né? Eu como professor, tive a honra, a alegria de dar aula para os dois, né? E eu percebia que eles estavam sempre ali na faculdade, unidos, juntos, né? E como alunos também, foram alunos excepcionais, assim, excelentes estudantes, excelentes alunos, muito dedicados. Eu me lembro da Ana Caroline sentado ali na frente, sempre ali, o Lucas também sempre interessado. Quando eu perguntava, ele respondia, que tem aquela turma que fica quieta. Então é o pessoal que, desde a época da faculdade, eu já percebia um diferencial. E o Lucas, ele é bacharel em Direito, ele fez o exame de ordem, foi aprovado, mas ainda não se inscreveu na OAB. Embora já tenha 10 anos de experiência na área jurídica, porque ele trabalhava em imobiliária, começou a estudar o direito imobiliário muito cedo. E Ana Caroline já está aí formada já há alguns anos, já faz 3 anos? 5 de Cinco anos. formada. Só que ela já também tem uma experiência de 5 anos anteriores no direito, né, na advocacia, então ambos têm 10 anos. Então são quase veteranos, embora sejam jovens na idade. É veterano na É, profissão e jovem na idade. Hoje tem filho, É, o Thiago. o Tiago. Thiago. Qual a idade do Vai Tiago? fazer 11 meses. 11 meses? Caramba, Sim. já tá todo Ah, espevitado, esperto. brincalhão, né? Pois Já corre pra lá e pra cá. Já. Querendo andar já. Já tá querendo andar. Já. E ele ficou com quem? Com quem que ele ficou hoje? Olha, essa é Tiago? uma bela história. Não, hoje ele ficou com meus pais. Aham. Mas normalmente a gente carrega pro cartório, pro fórum, enquanto ela faz uma dieta segura. O pessoal do cartório aqui nos conhece. Já conhece, né? É. Já tá quase chamando ele de doutor, né? É. O pessoal conhece porque vai pra gente. Vai com a Já gente. pergunta pra ele qual o processo que você quer saber, né? Carinhosamente Eu é acho conhecido que- como estagiário. Estagiário. Eu acho que ele vai aprender algumas coisas. Vai, Vai aprender por osmose, É. né? Vai. Exatamente. Aham, ó, que Sim. legal, isso é muito legal. Então é um prazer estar com vocês e começo aqui passando a palavra pro Lucas e já fazendo a pergunta sobre qual era o sonho de infância do Lucas, o que ele projetava para vida adulta. Vamos lá? Ah, legal. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com o senhor. Foi meu professor, nosso professor, na verdade. E é um prazer muito grande estar aqui hoje batendo esse papo e podendo falar da nossa, como o senhor disse, eu considero aí um início, né? O nosso início de carreira, porque Sim. a gente pretende ainda atuar nesse ramo aí por muitos anos. Com certeza. E por mais engraçado que seja, meu sonho nunca foi trabalhar na parte jurídica. Eu É. tinha um sonho de ser engenheiro. Engenheiro. Porque eu acho que quando eu consegui adquirir consciência de profissão, era naquela época que estava muito em alta, né? Por causa A engenharia, da né? Petrobras, É engenheiro verdade. era conhecido por ser bem remunerado. É verdade. E quando a gente é mais jovem, a gente costuma escolher alguma profissão que a gente acha que vai ter um retorno melhor, né? Sim, sim, é Então natural, né? eu me formei em técnico de edificações, né? TEC, Entendi. iniciei engenharia, Aham. mas por motivos de trabalho eu acabei trancando essa faculdade de engenharia e fui trabalhar. Que foi onde eu descobri essa área do ramo imobiliário, né? Ah, do ramo dos imobiliário. imóveis, justamente trabalhando nas imobiliárias. Mas você nem pensava em direito em si, Não estudar pensava. direito. O direito foi uma consequência. Uma Ah. consequência de começar a trabalhar com contratos, entender um pouco, ser obrigado a entender um pouco de Aham. legislação, né? Aham. Então foi onde eu descobri que eu queria ser engenheiro, mas eu não era bom na parte da exata. Eu era Você não esforçado. gostava muito Eu Queria. era à vontade, mas eu não era bom. E eu aprendi que a gente tem que Igual fazer eu. algo que a gente tem que ser bom. Eu né? também tinha muita dificuldade de mexer com números, né? Minha mãe sempre me falou isso, você é bom em ler, em compreender Redação, texto, isso, você interpretar. gosta de se expressar. Olha, E ela sempre falava, eu acho que o direito pra você vai encaixar melhor. Mas eu teimoso tentei engenharia um tempo, né? aham. E depois até encontrar né, E foi no o trabalho. caminho Eu certo. encontrei primeiro o trabalho pra depois buscar a formação. Então foi uma coincidência, Foi uma né? coincidência. Que legal, que legal. Uma feliz coincidência. É uma feliz coincidência. Eu vou perguntar para Ana Caroline, e no seu caso,
Qual era o seu sonho de infância? Sim, claro. Desde de muito criança, sempre sonhei em ser pedagoga. Pedagoga. Pedagoga, era meu sonho. E eu lembro que meu pai, quando ele ainda estava conosco nessa terra, ele ficava sentado e eu brincando, escrevendo. Era meu sonho de infância. Quantos anos você tinha nessa época? mais ou Tinha uns menos? 7, 8 7 anos. anos. E ele sempre falava, filha, você vai ser doutora, o pai quer que você seja advogado, o pai Entendi. tem o sonho de ter uma filha advogada. E aí os anos foram se passando, infelizmente ele não está mais aqui conosco. Entendi. E aí eu comecei a trabalhar. Na minha adolescência comecei a trabalhar no escritório de advocacia De advocacia. e me apaixonei pelo direito. Que legal. Foi aí que eu comecei a estudar e virou minha paixão. Aham. E estamos aí até hoje. Estudei, passei no exame de ordem e estamos aí. No nosso Uma escritório. feliz coincidência também, né? Exatamente. Oh, que legal. E você estava me falando, né, antes da gravação aqui, que você começou a fazer a faculdade de Direito primeiro. Primeiro. Ah, mas Comecei- vocês já se conheciam? Não. Não? Ah, É uma história bem engraçada, então assim, conta aí que eu pra até nós. conto. O povo quer saber. Segundo o que ele me conta, ele acabou me vendo na igreja Sim. e ele não conseguiu falar comigo de imediato. Aham. Na verdade, incrível que pareça, eu sou bem vergonhoso. É, Até mesmo pra gravar um vídeo, pra mim foi muito difícil no começo. entendi. Então eu falei, bom, como eu não vou ter coragem de conversar com ela pessoalmente, Uhum. acho que eu vou procurar ela no Facebook. Ah, no Facebook. Aí você E foi aí lá. eu achei. Achou? Aí ele E aí eu encontrou. comecei a conversar com ela no Facebook. Tá? Nós somos da mesma igreja. Da mesma É. igreja. mesmo papo de É. Tá certo. Te vi lá no ensaio e tal. E ali a gente começou, né? A conversar. Então foi o Lucas que te paquerou primeiro. Foi. E ela me ignorou um tempo. né? Ignorou? Ignorei. Dava uma de durona. Foi, tive que ligar. Imagina, a nossa É? geração ter que ligar pra conversar. A vergonha que eu fiquei. Mas eu passei por cima da vergonha, porque a gente Tá tá certo. acostumado só com a mensagem, né? Claro. Sim. E aí, Mas tá certo. na época a gente era bem jovens ainda. Faz uns 10 anos isso. Faz. Aham, Então, nossa, fiquei com uma vergonha pra ligar pra ela, mas criei coragem e liguei. aham. Ainda bem, né? Falou, vou ligar, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Foi E algo ela assim. falou que ela tinha uma coisa com ela. Se não ligar pra falar comigo, não é porque... A fila ia andar. É isso. A fila ia andar. Quero saber. Então você foi. Na época eu tinha muitas coisas. Tinha Claro. faculdade, Sim, trabalhar. Eu fazia parte de programa social porque eu era bolsista na época da Sim. faculdade. Você nem Então eu tava não tinha pensando em tempo. namorar. Não, eu não tinha tempo. E aí eu também não tinha tempo de ficar no WhatsApp. E aí quando ele ligou, eu falei assim, tá interessado mesmo, né? Claro. Eu acho que foi diferente, né? Foi Porque, foi como eu algo disse, a muito maioria na diferente. mensagem ali e tal, É. não- Foi muito diferente. Aí na igreja eles começaram a conversar. Isso, Aí eu aí. falei pra ele, não tenho tempo de sair, se quiser me ver, vem aqui na igreja. Então Aí ele foi. no começo era só na igreja. Só na igreja. Ah, tá Porque eu certo. não tinha Pais tempo, acompanhando Não tinha tempo. Também, e tal, foi E bom. aí, quando eu vi ele a primeira vez, eu falei, vou casar com esse moço. Olha, Casamos. que deu certo. Casamos. Que legal, que legal. 10 que anos legal. já. Maravilha. E os desafios da faculdade de Direito? O que você acha que é mais desafiador para o estudante de Direito? Olha, no meu caso, como eu já tinha umas experiências com cursos anteriores, até faculdade, curso técnico, Uhum, a parte técnica pra mim foi tranquila. Uhum. Mas o que eu me sentia muito pressionado era em ter um resultado. entendi. Então, quando eu comecei a estudar, eu já visualizava o que eu queria depois de formado. Que Entendi. era, de alguma forma, atuar na área. Entendi. Então, pra mim, era a pressão de... Pra mim, uma das primeiras coisas que ia ser a prova de que deu certo era eu ser aprovado na OAB. Eu tinha isso comigo. Entendi. Meus colegas de classe vão lembrar. Segundo semestre, eu já falava isso. Eu já tô estudando pra ser aprovado na OAB. Porque é o grande Entendi. monstro, né? É, Do aluno de é. Direito. É o bicho papão. E eu também me preocupei quais são o que eu tenho que aprender para eu me desenvolver como profissional, além da parte técnica. Uhum, Que Você a- começou a pensar Isso, nisso. e aí foi onde eu peguei aquele boom do marketing digital ali no início, do desenvolvimento pessoal, Sim. das relações com as pessoas, da comunicação. E eu coloco que isso foi o fator primordial para a gente alcançar o resultado que a gente alcançou hoje. Entendi. Então, para mim, foi isso. Não foi nem a parte técnica do estudo, que eu acho que isso é o básico, é o mínimo, né? Sim. Mas foi Hoje é o realmente básico. as outras competências que seriam necessárias para acessar Nós vamos falar o sobre trabalho em isso. si. E os seus desafios, Ana Carolina, quais foram? Por os incrível maiores? que pareça, são parecidos com o dele. Eu encontrei também um impasse muito grande em relação ao desenvolvimento. Entendi. Porque como eu comecei muito nova, eu comecei com 17 anos a faculdade. Então, a minha experiência
eu não tinha, porque eu vim de uma escola pública. Então, Entendi. é totalmente diferente o ritmo de uma faculdade, de uma É verdade. universidade. Então, eu tive que despertar, tive que estudar e é algo, assim, muito impactante. É muito diferente da realidade que eu já estava. Então, eu terminei a escola em um ano e no outro eu já estava na cadeira de E uma você faculdade. sentiu, como você já estava atuando na área da advocacia, né, em escritório, você sentiu a diferença do que aprendia ali na faculdade, da parte direito material, direito processual, doutrina, jurisprudência, da questão prática que você vivenciava? Tem uma grande diferença, até porque muitas coisas que a gente aprende também na teoria, quando a gente vai aplicar na prática, muda. Muda, Né? né? Tem uma diferença. Então, eu sentia, sim, esse impacto, a diferença, e também via que muitas das coisas que eu aprendia na faculdade dava para ser utilizado dentro daquilo que eu já trabalhava no Isso escritório. facilitou para você, né? Muito, Posso muito contar uma história desenvolvimento. engraçada? Claro. Pode contar. Acabei de Conta. lembrar de uma coisa. Pode falar. Essa pergunta que o senhor fez, Tá. se tem muita diferença da prática para a teoria. Sim, você também já estava na Isso, o que prática, vocês acontece? estão há 10 anos. Assim que a gente estava estudando muito para o exame da ordem, então a gente estava muito focado na estrutura da peça para ser aprovado na prova. Para se aprovar na E prova. lá, os fatos é muito resumido. Né? É verdade. Porque eles querem extrair se você tem um conhecimento técnico, a indicação de Sim, artigo, do direito, sim, dessas sim, questões. sim. E o que acontece? Quando a gente pegou a ação para fazer, né? Ela pegou a ação para fazer, a gente, do primeiro processo, os fatos foram muito resumidos. Era fatos de peça processual para a prova. Entendi. E aí a gente caminhou o processo com todos os requisitos, mas os fatos resumidos. E aí, uma das primeiras vezes que a gente teve que emendar foi justamente para esclarecer melhor os fatos. E aí a gente é perspicaz, a gente aprende as coisas rápido, né? Claro, já E aí eu estava. olhei para ela e falei, meu, sabe o que aconteceu? A gente estava tão preso naquele mundo de estudante de prova. que a gente esqueceu que aqui é a vida real, tem que explicar. Tem que explicar. Muda, E hoje né? em dia, a gente vê pela técnica da elaboração que uma boa exposição dos fatos, Sim. ela faz toda a diferença Toda a no processo. diferença, toda a diferença. Só que isso a gente aprendeu na prática. Na prática, né? No dia a dia, né? Há um pouco da diferença entre a parte do trabalho em si, efetivamente, e do estudo, né? É uma das, né? Porque tem várias, na verdade. Sim, claro. E como vocês superaram a parte da pandemia? Já estavam juntos no escritório? Sim, Juntos? na verdade, sempre fomos uma boa equipe, né? Sempre nos apoiamos. Claro que temos as nossas dificuldades, nossas diferenças, como todo ser humano tem, Tem, né? é verdade. Mas a pandemia, ela veio para nos unir. Olha que Tanto legal. como casal, quanto sócios, Sim. né? Porque eu costumo dizer que ele não é só o meu esposo. Claro. Ele é meu sócio. Sócio, né? amigo, Meu sócio, tudo. amigo, Tem que ele ser é tudo. parceiro. Tá ali, não tem como separar é mais. verdade. E com todo respeito E veio para também edificar. aos sofrimentos, que a pandemia trouxe sofrimento para Muito, muita claro. gente. Né? Infelizmente. Mas né? hoje em dia já também trouxe uma virada de página para muitas pessoas também. Sim. E pra gente não foi diferente. E na advocacia foi uma virada de página em relação à forma como vocês atuavam? Porque a gente não estava acostumado. Não sei se vocês se lembram, não sei nem se vocês chegaram a pegar aula comigo, né? Como eu falei, nós estamos lá, né? Vocês foram alunos do Centro Universitário de Suzano, né? Que eu estou há 9 anos, com bastante orgulho, bastante satisfação. Então, as primeiras aulas, os professores, né? No começo eu fiquei assim, muito preocupado em relação à advocacia, né? Fiquei até meio assim, não cheguei a ficar depressivo, mas fiquei ansioso, tudo. E também como eu ia dar aula, porque eu não conhecia o Google Meet, não conseguia, mal eu sabia o Skype, que eu cheguei a usar um tempo, depois parei, né? Eu comecei a dar aula pelo Facebook ao vivo. Lembro. Então, mas é Assisti engraçado. muito. Você chegou a assistir? Muito. Eu me lembro que também achei um fato bem curioso e engraçado, que teve 2 alunas que começaram a me perguntar, ou me chamar de professor. Não, professor, pode explicar isso aqui e tal. Aí eu falei, legal, vocês são de que turma? Aí uma delas falou, não, nós somos da Piaget. E como não tá tendo aula lá, eu vim assistir sua aula. Sim. E não é engraçado, né? Eu Sim. lembro bastante. O senhor deu aula, alguma coisa relacionada a digital pra gente. Direito Direito digital. digital. Quando ainda estava E foi bem engatinhando, marcante. né? Foi bem marcante, porque ali tava no início e muita gente não tava dando a devida atenção. E era algo que eu já estudava.
Desde o Sim. começo. Eu O professor lembro. deu essa aula pra gente já tava mais no final, né? Quando eu perguntava, inclusive, você Isso. respondia. A maioria, ninguém respondia, né? O pessoal achava que talvez isso aí não passaria, né? Quando finalizasse a pandemia, mas na verdade era a tendência, né? É a tendência, né? É a tendência. É a tendência. Cada vez maior até, né? E você acha assim que essa parte, essa digitalização forçada foi boa para vocês? Foi. E pode ser boa pro advogado? Pode. Em que ponto, Lucas? Olha o que eu entendo. Quando a gente começou, a gente não tinha condições de ter um escritório, uma estrutura. A gente começou em casa, né? E o que a pandemia e até o digital trouxe? Igualou. Tanto que a gente tinha uma estrutura grande, que gera um custo grande, que aí hoje em dia a gente entende o custo de ter uma estrutura, Sim. e quanto quem não tinha. Então a gente teve condições de começar em pé de igualdade ali. E foi justamente o que possibilitou foi o digital, que por sua vez foi forçado pela pandemia. Então por isso que eu entendo que a gente teve essa... É verdade. A gente acabou sendo alcançado aí por essa mudança brusca, né? Foi uma mudança brusca Foi. acho que em todos os ramos, né? Todos Não os só ramos, no direito. todos os ramos, né? E isso é algo muito importante, porque hoje em dia o nosso escritório faz 2 tipos de atendimento. O presencial, que é raro, Sim. e o virtual. Então, hoje em dia, algo que eu não havia pensado antes é poder fazer um atendimento por meio virtual. Verdade. Existem várias plataformas, então, às vezes, o cliente não precisa sair da casa dele para vir até o meu Ajuda escritório. bastante, né? Então, eu já consigo fazer um atendimento, enviar documentos para assinar, fechar contratos, ele no conforto dele e eu no meu escritório. Então, aí acabou que desenvolveu essa comunicação, facilitou a nossa comunicação. Ana Carolina, e você acha que pro advogado hoje ficou assim, ele consegue ampliar mais o espaço de atuação, não ficar só restrito a Suzano? Porque na minha época que eu comecei, a gente ficava restrito à entrega de cartão de visita, indicação, e ficava esperando o cliente, né, fazer uma divulgação nas páginas amarelas da lista telefônica, né? Sim. E você ficava sentado, o telefone tocava, né? Hoje o telefone fixo, nós temos lá, o Edmar está com aquele telefone há 30 anos, o mesmo número, e eu não toca mais. Quando toca é para vender algum produto ou é golpe. Então, Sim, e com como certeza. é que você acha que ajuda bastante Muito, nesse muito, aspecto? porque como estávamos dizendo, o meio virtual, eu posso estar aqui conversando com alguém que está em outro local. Então, tantas redes sociais como inúmeras plataformas, elas acabam nos aproximando do cliente. Então, ele faz postagem de vídeos, eu também faço. Então, às vezes, clientes que estão em outro estado que eu tenho, acaba me mandando mensagem, eu vi que você postou isso. Então, acaba que a gente consegue ali ter uma exposição maior da nossa prestação de serviços, né? E nos aproxima, sim, de outras regiões. É verdade. E o WhatsApp é uma ferramenta muito importante hoje, né? E eu colocaria também o baixo custo. Sim. Verdade, O dependente até zero. Zero não, porque tem que comprar um celular e ter uma internet, né? Mas o baixo custo, porque eu não alcancei essa época, mas eu creio que colocar algum tipo de anúncio no classificado não era barato, né? Porque era um meio de comunicação. Não, tanto que eu colocava né? Fazia um contrato anual, pagava por mês para figurar nas páginas amarelas da Telesp, né? Na lista telefônica. E era um contrato caro, né? E eu tinha que pagar um boleto mensal e era difícil. Razoável, né? Razoável. E hoje... eu entendo que nem todo... Principalmente eu acho que a gente tem dificuldade com leitura, né? Eu creio que é uma cultura. É verdade, Nem todos tinham a cultura de ler jornal. Não, né? Isso era destinado a algumas pessoas que já tinham esse costume. É verdade. Já a internet... Ela entrou na casa de todos. É verdade. Às vezes até para a pessoa que nunca imaginou em ver um vídeo de advocacia, se identifica com a sua forma de falar, até com a roupa que você está vestindo. É verdade. Sabe? Essa é a realidade da internet, o cenário que você está. É verdade. E cria com você um vínculo ali. É verdade. Sim. E é tão curioso assim que, por exemplo, o Facebook hoje já foi dominado por pessoas de idade mais avançada. Sim. Eu tenho 6 mil pessoas lá, seguidores, lá inscritos, né, ali no Facebook, e eu acho que uns 80% tem mais de 50 anos. Pois é. Uns 20% tem menos de 50. Até 60. A faixa maior dos meus amigos lá virtuais está entre 60 e 65 anos. A
Mas esse já tem um entendimento de E o redes sociais. TikTok também. Você acredita que o Sim. TikTok também hoje tem muita gente, né? Então isso furou um pouco a bolha, né? De certa forma, a gente consegue entrar dentro do entretenimento das pessoas. E é uma coisa muito importante, Lucas, que você falou, essas coisas também falou, que dentro da internet a gente fica do mesmo tamanho. Sim. Né? Tanto que através né, graças ao conteúdo que os nossos convidados trazem, né, o formato né, do nosso podcast, do Tá Numa Cast, nós conseguimos superar em visualização o Supremo Tribunal Federal Oficial, com todo respeito, né, a OAB Nacional, com 1.400.000 inscritos, OAB de São Paulo, Pinheiro Neto, Machado Meyer, Nelson Williams, né, escritórios com mais de Pinheiro Neto, se não me falha a memória, tem 800 advogados. Nelson Williams, 1.500 advogados que trabalham na empresa, na firma, né? E aqui eu fazendo todo o trabalho, eu faço edição, faço gravação, tem o Rock que nos ajuda, o Kaique, mas, né, basicamente, boa parte eu faço e a gente consegue ter um acesso ao público, né? E com isso, naturalmente, o posicionamento vai se firmando, né? Claro. Então, o meu objetivo sempre é trazer informação prática, objetivo. Hoje vocês estão falando e vocês são um exemplo para os jovens advogados, né? Porque muita gente não acredita que a advocacia tenha futuro. Tem muito. Tem um campo inexplorado. Exatamente. E outra, é importante a gente lembrar que na medida que nós estamos trabalhando e ampliando o nosso trabalho, nós estamos ajudando a fazer justiça. É verdade. Né? O que vocês estão aqui fazendo o quê? Levando conhecimento para os alunos, para os estudantes e para a população, para a sociedade. Tem um propósito, né? Tem um propósito. Sim, claro. É verdade. O senhor tocou num assunto que eu acho interessante. Da quantidade de, por exemplo, de visualização, até mesmo sucesso que o senhor está alcançando, né, no podcast. Isso é porque o senhor gera identificação. Exatamente. Né? Eu vendo os episódios, eu consigo identificar com o que o convidado fala, com o que o senhor fala. Então isso é extremamente necessário. É verdade. Muita gente às vezes faz um conteúdo legal, tem uma técnica boa, mas não gera identificação. Exatamente. Com quem está ouvindo. Falta gerar identificação, não tem conexão, né? Não tem afinidade. Isso a gente precisa ter. Porque redes é conectar. É verdade. Né? O propósito das redes sociais é conectar. E se você pensar bem, o pessoal de topo lá, os milionários, os que têm a melhor condição no Brasil, são 3%, né? Que tem uma condição melhor. O do topo acho que não chega nem 1%. Não chega, né? Não chega. Então é o povão que nos assiste. É o que a Ana Carolina disse. Eu vim de escola pública. Isso. Eu também vim, eu só fiz escola particular. Né, estudei particularmente na faculdade, não sei se foi o caso de vocês. Eu estudei fundamental no SESI, ensino médio aqui no Justiniano, né? E depois fui para a faculdade paga, né? A gente faz um caminho um pouco inverso da pessoa que tem condição de, né, faz um ensino fundamental e médio porque pago. Os pais não tinham condição, meus pais mesmo não tinham, né, condição de pagar uma escola particular. Exatamente. Eu tive o privilégio de estudar na ETEC de Mogi das Cruzes. Que legal, muito bom. Tá? Eu carrego com muito orgulho o tempo que eu passei por lá, porque eu falo sem sombra de dúvidas, mudou minha história. Estudar naquela escola mudou minha história. Que legal. E isso mostra, você vê o próprio curso de edificações, né? Que você fez. Lá, edificações? Isso. Que você fez. Que você pretendia ser engenheiro a princípio. Só que lá é prova, né? A meritocracia pura. É verdade. Passou na prova, tem vaga. É verdade. Então a gente está conversando aqui sobre isso, sobre essa conexão, sobre dizer que tem possibilidade. Lógico, não é fácil. No direito não dá, na advocacia não dá para subir pelo elevador. Não. É vocês estão aí há 10 anos e ainda estão aí. Eu estou há 31 anos e continuo batalhando. Persistência, estudo. Eu falo pra ela, a gente conversa muito, eu me considero um bom começo, né? Eu vejo você, poxa, já tem uma família, já tem um filho, já tá legal, tem um escritório, tem colaboradores, isso é fantástico. E foi tudo junto. Eu vejo gente falando assim, não, primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo, não dá pra ter filho. A nossa experiência foi diferente, apesar de uma certa programação, mas foi tudo junto.
casamos, nos formamos. E nos hoje em escritórios. dia eu acho que nós estamos numa época que não dá para planejar tanto pro É. futuro. Dá. É, Eu acho que a gente tem que superar o Tem um hoje e amanhã. planejamento, mas às vezes ele não Sim, acontece, né? Sim, acontece. Então, Mas se você tem um preparo prévio, principalmente uma inteligência emocional, uma Sim, resiliência, com certeza. nada consegue derrubar a gente, nunca né? nos Tem atrapalhou. tem um amigo que a gente sempre brinca com ele, ele também foi superando, ele não é da nossa área, é da área de administração, mas a gente fala assim, nós somos imparáveis, né? Eu brinco com ele, ele fala, você é imparável, né? Você tá aí, furou a bolha, né? Porque não tem muita gente com 64 anos fazendo podcast, né? Olha, eu admiro. Eu vim falando isso no caminho. Aham, O quanto que o senhor foi corajoso. Inspirador. aham. Inspirador, corajoso, legal. inspirador. Então, aí é o que eu falei pro Lucas, eu conversei com ele até pelo WhatsApp, que o problema, não estou nem criticando, tá? Não é nenhum recado para dar lição, porque eu não sou conselheiro de nada, mas o problema dos podcasts jurídicos é que fala uma linguagem muito técnica, com teses aprofundadas, pessoas muito conhecidas e competentes, viu? Sim. Né? Só que parece-me que um quer mostrar que tem mais conhecimento do que o É uma outro. disputa de conhecimento. E o público não quer saber disso. Não é que nem eu falo sempre, se o seu cliente quisesse saber a linguagem jurídica, ele faria curso de direito. Né? Porque Ele quer que você Sim, resolva o claro. problema dele. existe uma vaidade, né? Que é Existe. Eu natural. tenho essa impressão, às vezes a gente está em algum evento, alguma coisa, e isso é em qualquer carreira. Sim. A gente percebe uma vaidade. E talvez em até certo ponto, Até certo ponto é válido. ela seja até necessária e às vezes Sim. até saudável. Só Aham. que aí tem que saber controlar a hora, o Exatamente. momento, né? É. Para não atrapalhar o que realmente importa. É verdade. E quando você tem um público que precisa de um público para você poder passar a mensagem, você tem que falar a linguagem do público. tem. Né? Isso que a gente conversa muito. Porque aí você fala, não, eu estou falando só. Não, estamos falando. Tem médicos assistindo, está numa cast, tem empresários, tem advogados, né, tem juízes que já vieram aqui, né, doutor Fernando, doutor Rich. Então, eles também assistem o Tá numa Sim. cast, eles falam que assistem. Então, não é só o pessoal, mas só que tem vão ter uma senhorinha, né? Sim. Que assiste o meu podcast, e desde o começo, acho que ela não perdeu muito poucos episódios. Ela tem 74 anos, foi minha cliente há uns 15 anos atrás. Legal. Né? E ela sempre me manda mensagem depois, ou no dia seguinte, eu assisti, falo o nome do convidado, Que legal. falo o que ela aprendeu. E eu percebo que ela é uma pessoa simples, Isso é um né? privilégio, né? E, assim, É um meio privilégio. tanto quanto iletrada, ela era uma vendedora, vendia roupas, assim e tal. E é um privilégio você ver, e ela tá lá aprendendo. O seu trabalho tornou uma fonte de conhecimento para ela. Exatamente. Olha que preciosidade isso, Exatamente. né? Quando ela não pode, quando ela não consegue, ela explica, eu não consegui, né, assistir. Só que, por exemplo, ela acha que tem que assistir só na estreia. Sim. Eu já expliquei pra ela. Ela fala, perdi. Eu falo, não perdeu depois. Mas ela quer assistir a estreia. Ela Tem que ter quer. paciência. né? Então ela quer ficar na estreia, né? Mas é isso daí. Então vamos falar das dicas, né? Quais são as dicas que vocês vão dar aí para os futuros advogados, para os estudantes? Que o pessoal tá meio desanimado, viu, Ana Carolina? O que você pode dizer? Persistência. A necessidade de persistir. Não é uma trajetória fácil, tem inúmeros obstáculos, mas a persistência fará levar no lugar que tem que chegar, né? Humildade, obviamente, respeito aos demais profissionais, aos clientes, às outras pessoas e a persistência. E fala um pouquinho dessa questão que você falou no começo, dessa visão que tem que ter, além do conhecimento técnico que você falou, né? Que é importante você desenvolver esses outros conhecimentos, essas outras competências, né? Sim, sim, claro. A advocacia, ela tem inúmeros desafios. Tem que ter o conhecimento jurídico, obviamente, porque você vai ter que mover uma ação judicial. Tem que ter o respeito pelo cliente, pela confiança que lhe foi depositada, a dedicação, obviamente, ao caso e o respeito ao colega de profissão. Isso é algo que a gente sente muita falta hoje em dia, porque como eu estava até falando no início, né, nós, como advogados, temos que ser, pelo menos na área da família, pacificadores dos nossos processos, né? Porque tem ações que não tem necessidade de ter ali litígio e o advogado acaba atraindo para si um problema que não tem necessidade. Então, há a grande necessidade ali de ter sabedoria,
prudência no que vai fazer, o conhecimento jurídico, obviamente, que é o mais importante, e o respeito pelas pessoas que estão ali, tanto do judiciário quanto aos clientes, né? Verdade. Que é necessário ter. É verdade. Eu gostaria também que o Lucas passasse, né, as outras competências também, principalmente os conhecimentos práticos, né, Sim. que você aprende na prática, que vocês já aprenderam, vocês dois estão há 10 anos, que é a questão, porque eu vejo muita dificuldade também em precificação, um complemento do que a Ana Caroline falou, que é negociar, né, as pessoas já querem resolver, né, e veste aquela roupa de gladiador, né? Sim. Inclusive, essa ministra do STJ, ela estava falando muito sobre essa questão da desnecessidade de autojudicialização, né? E outra, eu acho que e uma outra conciliadora, uma juíza também, eu vi assisti um vídeo que ela estava dizendo que para conciliação, para atuar na parte de conciliação, às vezes ela prefere até que não sejam advogados, que seja pessoal, que seja professor, um pedagogo, um psicólogo, ou de outra área. Às vezes até, né? Inclusive tem uma médica do TJ São Paulo, ela foi premiada como a melhor conciliadora, porque ela atua muito na conciliação nas questões médicas. E ela praticamente abandonou a medicina e hoje ela é especialista em mediação em questões de conflitos de pacientes, clientes com hospitais, entre empresas, né? Porque tem muitos conflitos empresariais entre o laboratório e o comércio e a indústria na área farmacêutica, e ela se destacou. E é curioso, né? Por quê? Porque às vezes o advogado traz consigo um pensamento que a Ana Carolina diz que não funciona, né? Tem momentos que a gente tem que vestir a armadura. Sim, claro, e virar gladiador ou gladiadora, né? Ela é a própria, vocês também. Mas a maior parte do tempo não é necessário. Isso. E é importante que o estudante, o advogado entenda que se ele consegue solucionar um conflito de uma forma mais ágil, mais rápida, todo mundo ganha, né? Porque a sentença judicial nunca vai satisfazer todo mundo. O doutor Richard falou aqui no direito do trabalho, olha só que legal, que estatística que eu nem sabia. Os processos que não são resolvidos através de conciliação, né, através de acordos judiciais, os que prosseguem, somente 28% na fase de execução dão certo. O resto não dá em nada. Ganha, mas não leva. Uma sentença linda lá, mas para pendurar na parede, né? Então, para que vai servir isso? Vai ser, o advogado não recebe a parte dele, até porque geralmente trabalham dependendo do sucesso, né? E não é por insucesso, não é porque ele não foi competente. É porque a empresa, por algum motivo, entrou em recuperação judicial, não tem como pagar, não tem um recurso, né? Já pagou o que tinha que pagar e não tem mais como resolver. E a pessoa física dela não tem como responder pela dívida, né? Então, o que você pode dizer dessas competências aí de precificação, dessa mente aberta, de usar também aí a inteligência artificial, que hoje também é um bom auxiliar, né? Não pode ser nosso patrão, né? Não pode dominar a gente. Não. A gente tem que dominar a inteligência artificial. Para nos servir, né? Eu gosto muito desse assunto de precificação, porque para nós, durante muito tempo, ele foi até um monstro, porque no começo é muito difícil. Mas aí, uma vez estudando, eu ouvi alguma coisa chamada geração de valor. Depois que eu aprendi que primeiro a gente gera valor, para depois alguém enxergar, né, e aí pagar por esse valor que a gente gera, ficou mais fácil a questão da precificação. Mas ninguém pode gerar valor se não tiver uma boa relação com as pessoas. A questão para o jovem advogado, que eu acredito que muda tudo. Ser advogado antes mesmo de entrar na faculdade. Então, por exemplo, quando meus pais tinham um problema com a antiga telefônica em casa, eu fazia reclamação no Reclame Aqui, eu fazia reclamação na Anatel, escrevia textos, de alguma forma já advogava por aqueles problemas que a gente tinha no dia a dia, no cotidiano, algum problema de consumidor. E eu fiquei conhecido por isso aí na minha própria família. Troquei a televisão da minha tia, que deu problema na tela. Então, assim, é uma carreira que ela vai exigir de você além ali das 8 horas que possivelmente você vai ficar no escritório. Realmente, eu acredito que não é realmente ser advogado, não é estar, é ser advogado. Eu acho que o sucesso, ele mora aí. Você ser o que você está fazendo. Abraçar a causa do cliente, né? Sim. E aí acaba unificando o que eu falei
respeito, Sim. prudência, Sim. sabedoria Sim. né, na situação que o cliente está vivenciando, porque o advogado, ele está ali para resolver o problema do cliente Verdade. e não para levar mais um problema para E ele. quando ele quer brigar, às vezes, ele incentiva o litígio, ele acaba criando um problema E maior. envergonhando o cliente. Principalmente na área de de família, que é uma área que você Muito. atua. E é Tem algo advogado que eu falo por colocando experiência. advogado colocando lenha na fogueira, E achando que questões vai. sensíveis. A gente está falando de É. um filho, Sim. de um casamento, então é uma questão muito sensível. Parte mais fraca É da. diferente de um terreno, de uma Sim. casa, Não, é algo frio. Né? Exatamente. Agora a questão de família tem que É ser muito delicado. É muito delicado. E aí que entra o trabalhar do advogado, né? Porque estamos ali para resolver problemas. E aí, quando você cria uma situação desnecessária, além do cliente sair envergonhado da audiência, você envergonha o seu cliente. Sim. Não é só aquele profissional que vai ser ali Sim. tido como, nossa, né? Que profissional desnecessário. É todo o conjunto de Com profissionais. certeza, Né? Ana Porque Carolina. um erra e é muito difícil só ele ser identificado como o que causou o prejuízo, mas sim Sim. toda a classe profissional. Então, Sim. nossa, já existe isso, Toda né? a classe responde. Então aí acaba unificando o que eu falei de respeito, prudência, sabedoria, ser o pacificador independente ali da área da atuação do direito, Sim. com o que ele falou. E entra muito também a questão de ética, né? Claro. A ética profissional, tanto para poder precificar trabalhos. Sim. Teve ações que eu passei ali o valor do meu trabalho, porque eu estudei, tenho o meu Claro. conhecimento, então o meu tempo tem um valor. Com certeza. E aí vem outro profissional e acaba atraindo o cliente por fazer mais barato. E aí o cliente volta porque o mais barato saiu caro. E Trouxe outra, prejuízo. E ele sempre vai ter que fazer barato. Porque quem Sempre. indicar ele vai falar, ele cobra tanto, vai que é barato. Vai que né? é barato. Mas- E o barato geralmente sai caro. caro. Pra não dizer sempre, né? É. Só que eu ainda assim, eu sou muito apegado a essa questão da geração de valor. Porque Sim, normalmente, com certeza. quando você consegue atender a expectativa da pessoa, Sim, ela vai pensar muito antes de até contratar verdade. outra pessoa, ainda que Sim. seja mais barato. é verdade. Porque ela vai falar, mas essa pessoa entendeu o que eu preciso, essa pessoa ela entrou no meu mundo. Sim, Porque a pessoa, quando ela procura um advogado, ela tá com problema, né? claro. A doutora Anais vive isso Sim. muito mais do que eu, porque até o que eu faço são outras questões, não envolve ali litígio, Aham. mas eu percebo que quando a pessoa procura, a pessoa tá desesperada. Então Tá. a pessoa liga pra ela de Muito. domingo, a Sim, pessoa liga pra ela no Natal, sim. no Ano Novo, porque Sim. é um problema, é uma dor. Né? A gente Exatamente. procura o médico quando tá com uma dor. Então o profissional tem que saber fazer essa leitura. Identificar quais são as Identificar. dores, né? E quais são. E Isso. é como eu falei, muitas das vezes a pessoa quer ouvir conselhos sábios, mas não tem a quem procurar, e aí pensa, meu advogado sabe como resolver. Sim, E é isso que eu atuo muito, né? Tem muitos casos de área de família, Sim. envolve criança, busca e apreensão de criança. Sim. É algo que me deixa triste, porque é uma Claro, criança claro. que vivencia. claro. Quando a gente fala busca e apreensão de uma criança, fala, puxa, não é um objeto Não, pra ir lá pegar não. e... É uma muito vida, delicado, é né? uma vida. E Mas às é o vezes o termo, pai né? liga, doutora, o que eu faço? Se eu não tiver uma palavra sábia, uma palavra pacificadora, eu acabo criando uma situação desnecessária. Exatamente. E E foi pô- o que aconteceu até ontem, né? Um Sim. caso semelhante, que não foi necessário ali da força policial, porque eu, como advogada, como ser humano também, tenho um bebezinho que eu não jamais quero que passe por uma situação dessa. Sim. Conversei, fui pacificadora, a gente vai resolver, entrega a criança, Sim. respeite a mãe. Então, assim, vai muito disso, vai muito além só do conhecimento jurídico, Exatamente. né? Então, eu estou ali, presto, tenho o meu conhecimento jurídico, mas também o cliente, ele tem os meus ouvidos, né? Para que eu possa Mas ouvir e a minha sabedoria eu para acho falar. importante dizer, tudo isso alinhado ao retorno financeiro. Ao retorno Sim, financeiro, ao com retorno Senão a certeza. pessoa ela fica cheio de problemas para resolver, ela não tem aquele retorno, ela se sente frustrada. Muito. Exatamente. Então a construção, para quem às vezes está desanimado, para quem está começando um curso, para quem está com Aham. aquela dificuldade de enxergar uma boa oportunidade, tem que conseguir conciliar tudo isso. Você Tem. vai conciliar o seu preparo, você vai conciliar a sua capacidade de prestar um bom serviço para a sociedade, mas você vai conciliar tudo isso com um bom retorno financeiro também. Com certeza. É saber diferenciar Claro. preço de valor. Né? Exatamente. Preço é uma coisa, valor é outra. Claro. Agora, quando o advogado entrega valor, é que você está, né, Isso. dizendo, Ele vai ser remunerado. o advogado vai ser bem remunerado. E Qualquer o cliente profissional. vai pagar com gosto. Vai. viu? Sim, vai com ficar certeza, satisfeito. com Eu tenho certeza. serviços que eu já precisei, por exemplo, como
dentista, Sim. ou outro tipo de serviço, eu aceitei pagar mais. Eu também. Eu aceitei porque eu me senti seguro. Claro. Eu me senti bem, eu senti acolhido. Então, assim, eu não me importei, sabendo que eu tô pagando mais. Então, eu creio que isso é em todos os ramos, entendeu? Então, acho que o profissional tem que entender isso. Com certeza. Ele tem que conseguir despertar nas pessoas, no cliente, nas pessoas. essa capacidade de entender o valor dele. Exatamente. Entendeu? O que ele está gerando, qual a diferença do que ele propõe. Perfeito. Então, com isso, eu creio que ele não vai ter dificuldade. Eu Com o tempo vai vir os resultados. Com certeza. E o que ela falou, tem que ser persistente. Tem que ser persistente. Eu não tenho. A gente tem dia que a gente acorda que a gente nem queria sair de casa. Claro. Mesmo Nem quer tendo- sair da cama, né? É normal. Mesmo tendo até um bom resultado, Sim. alguma coisa, mas você fala, hoje eu não queria sair de casa, eu não teria que ir lá fazer a mesma coisa, porque aqui a gente fala muito da parte legal, dos novos casos, Sim. dos casos que se destacaram, de tudo aquilo que é interessante, né? É. Mas tem a parte chata da coisa. Tem. É, E tem casos, prazos, e tem casos que vão se arrastar naturalmente, Tem. né? Tem a dificuldade, muitas das vezes, do judiciário em si, Sim. que eu percebo. a Sobrecarregado. briga, que é o motivo pelo qual eu não enxergo o judiciário. Aham. Eu admiro muito o trabalho dela, mas eu não enxergo assim como a primeira via de resolução, Eu também não. sabe? Eu, Então, justamente eu por acho isso. que hoje, antes falava que eram meios alternativos, eram extrajudicial. É. Hoje eu vejo como meio principal, Principal. ou aquela palavra adequada seja melhor. Você vai adequar conforme o caso. Então, olha, putz, muito legal o nosso bate-papo, muito legal as dicas que vocês estão passando. Então agora a gente vai aí caminhando para o final, né? Então eu gostaria que vocês falassem aí, ó, manda um recado aí para os amigos, familiares, já que estamos aí em véspera de Natal, de Ano Novo, né? Chegando o Ano Novo. O que você quer dizer para o pessoal? Seu filho, você vai mandar uma mensagem, mas ainda por enquanto ele ainda não vai entender, né? Daqui a Então, alguns anos eu mostro pra ele. no próximo, daqui pra frente, num outro episódio futuro, ele vai estar assistindo, né? será? E também fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês, como é que faz para encontrar vocês, em que área que vocês atuam hoje, a parte profissional, tá bom? Ah, legal. Para encerrar. Bom, eu atuo na parte do mercado imobiliário, tenho algumas parcerias com os corretores. Na maioria dos casos, atuo até em questões minhas próprias. Até você estava dizendo, antes de começar o episódio, que o conhecimento jurídico foi determinante para acessar as pessoas que eu conheço e para conseguir dar conta dos negócios que às vezes aparecem. O recado que eu gostaria de passar é que na faculdade eu ouvi uma coisa, na faculdade de engenharia, que causou um grande impacto na minha vida. E foi um dos motivos de eu decidir sair e trabalhar numa imobiliária. O professor falou assim, tá vendo essa sala aqui? Tá cheia. Tem mais de 100 alunos. Talvez daqui vai se formar uns 15, né? Porque era uma faculdade bem rígida ali. Mas ele falou, o que eu gostaria de falar é o seguinte, permaneça aqui quem é bom, quem realmente se identifica com isso e se destaca. Porque qualquer coisa que você fizer na vida, que você se destacar, você vai ter bons resultados. E hoje eu vivo isso. Eu consigo viver isso porque, embora não era o meu primeiro plano, mas foi o que eu me destaquei. Foi referente nessa parte de imóveis. E para finalizar, vou desejar umas boas festas aí para todos que estão acompanhando esse episódio. É uma honra poder comunicar com vocês. Um beijão para a família, para o nosso filho Thiago, para os meus pais que tá segurando lá o Thiago para a gente conseguir estar aqui. E é uma alegria muito grande, um prazer imenso fazer parte desse grande trabalho aí que o senhor está fazendo aí no seu podcast. Bacana. E o último episódio gravado aqui em 2025, Uma né? honra, um prazer. Sim, E claro. você, Ana Caroline? Manda aí a mensagem. Sim, claro. É uma honra estar aqui hoje. O senhor é uma fonte de inspiração pra gente. Obrigado. Sempre nos encontramos aí nos cartórios. É verdade. Sempre estamos ali, né? Nos encontrando. Mais É do uma que na fonte época de da faculdade. mais do que na época da faculdade, sim, É. claro. E é como eu venho dizendo ao longo da nossa conversa, né? A persistência. Não é fácil você enfrentar 5 anos de faculdade, tem que ter o conhecimento, tem que ter ali a dinâmica do judiciário, só que a advocacia em si, ela não é só o conhecimento técnico, ela vai muito além disso, né? É você ser pacificador, você ter ali outros conhecimentos. Então, é muito importante se aprimorar, se atualizar, saber ali o que você quer para si, né? Como ele disse, para continuar na área, você tem que gostar do que faz. E desejar boas festas para quem está aí nos assistindo, nos acompanhando.
pro nosso bebezinho que daqui a alguns anos vai assistir, né? Essa é a nossa entrevista e um beijo pros nossos familiares. Ok. Eu só esqueci de falar. Quem puder, dá uma forcinha lá no meu Instagram, Lucas Pereira Opa, _AP. Vai ser legal. um prazer lá ter vocês. Eu sempre compartilho muito conteúdo lá informativo, que tem ajudado muita gente. Eu recebo bastante mensagem, o pessoal falou, muito obrigado, me ajudou, eu tava com essa dúvida. Ajuda sim. E podem entrar em contato, porque a gente tem a missão de ser bem acessível. É uma das diretrizes que a gente tem do nosso trabalho, é ser acessível para quem precisar. Claro. E o meu é ADV_Ana Caroline. E também temos ali, né, inúmeros conteúdos ali que pode ajudar num todo. Com certeza. Bom, eu só tenho a agradecer aí ao Lucas, né, a Ana Caroline, os dois operadores do direito, com bastante experiência, Sim. jovens com bastante experiência, não é muito comum, mas quando aparece é coisa boa, é coisa boa. Sim. Né? E eu agradeço muito por vocês terem aceito o convite, é uma honra estar com vocês, né? É uma honra ter tido a oportunidade de dar aulas para vocês, né? E faz parte da nossa história. Sim, legal. claro. Marcou a nossa história. Falo isso sem demagogia. Obrigado. As suas aulas foram determinantes para algo que eu já imaginava. E ao ver um professor, alguém que tem autoridade para estar falando isso, afirmou que eu estava no caminho certo. Opa, estamos com certeza, com absoluta certeza. Bom, gente, eu quero agradecer aos espectadores, né? Agradecer ao Rock, o nosso técnico de imagem de som. Teve muita paciência com a gente. A formação dele é marketing, é um grande profissional de marketing também, além da parte técnica. Quero agradecer, né, aos espectadores, convidar a todos a assistirem os vídeos do TanumaCast, inscreverem-se no canal, deixarem seus likes, seus comentários abaixo do vídeo, assistirem à estreia, que em breve, né, nós estaremos divulgando nas redes sociais, nesse belo casal de amigos. Muito legal. E é isso aí, tá? Só tenho a agradecer, foi um prazer estar com vocês. Desejo boas festas para o casal, para o filho, para todos os espectadores e seus familiares. Um grande abraço. Tchau. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade. Obrigado.